Pai, Senhor, irmãos, abram suas Bíblias comigo em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Desde já eu agradeço a Deus por mais uma rica oportunidade. Agradeço ao pastor Mário pelo convite. Desde já também eu conto com a habilidade dos irmãos para lerem algumas passagens bíblicas que forem surgindo. Eu vou ler o primeiro versículo de Hebreus 3 e gostaria que os irmãos fossem lendo os seguintes. Hebreus 3, versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas aquele que estudou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. 7. Portanto, o que diz o Espírito Santo, se ouvirem hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Onde vosso pai me tentar, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. enquanto se diz, se hoje ouvir a voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Porque havendo alguns ouvidos que provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi com os que pecaram porventura e cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é descanso eterno ou descanso de Deus. Algumas traduções vai estar aí, repouso eterno ou repouso de Deus. Mas antes de entrar nesse assunto, é preciso aqui fazer uma breve introdução. Como a gente bem sabe, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Israel, por sua vez, eles também descansavam no 7º dia, no sábado,
por duas razões. Primeiro, porque era o dia que Deus descansou, o sétimo dia. E depois, pelo fato também de Deus tirar o sábado para que eles lembrassem do período em que eles estiveram no Egito. Eles estiveram presos no Egito e Deus os libertou. Vamos conferir rapidamente? Alguém abre Deuteronômio 5 e outro abre em Êxodo 31. Só para confirmar isso que a gente acabou de citar aqui. Deuteronômio 5 e outro abre em Êxodo 31. Quem achou Deuteronômio 5, leia o versículo 14 e 15, fazendo favor. Mas no sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o boi, nem o jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrares que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, o braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Amém. E quem achou Êxodo 31, leia o versículo 16 e 17. Êxodo 31, 16 e 17. Guardarão, pois, o sábado dos filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações com conceito perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Amém. Então, aí está as duas razões pelo qual o povo de Israel tinha o sábado como sendo o sábado para descansar. Porém, veio o Novo Testamento e nele veio Jesus, o nosso mestre, o nosso Messias. E Jesus, então, ele passa a ser o nosso sábado. Jesus passa a ser o nosso descanso. E a gente pode verificar isso lá em Mateus 11, no versículo 28, esse eu vou ler. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em algumas traduções vai estar escrito: e eu vos darei descanso. E ele continua: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, a partir do momento que Jesus vem ao mundo, Jesus passa a ser o nosso sábado, Jesus passa a ser o nosso descanso. E para reforçar ainda mais esse assunto, vamos no capítulo seguinte aqui de Mateus, os irmãos abram aí por gentileza, Mateus capítulo 12, a gente vai ler um versículo muito importante aqui, aonde os discípulos num sábado, eles estavam sentindo fome. Então eles começaram a apanhar espigas e a comer. E daí os fariseus, vendo aquilo, foram questionar Jesus e disseram: é correto eles estarem trabalhando, fazendo o que estão fazendo num sábado? E daí Jesus vai dizer para eles: vocês não leram nas Escrituras que Davi, quando ele teve fome, ele foi até o tabernáculo, e ele e os homens que estavam com ele comeram os pães da proposição e eles não tiveram culpa nenhuma disso? Jesus estava dizendo isso porque quem tinha que comer esses pães eram os sacerdotes. Mas Davi, sentindo fome, ele foi lá, comeu aqueles pães, e nem por isso ele pecou. E Jesus vai continuar, ele vai dizer assim: vocês não sabem, vocês não leram que nas Escrituras os sacerdotes no sábado, quando estão no templo, eles violam o sábado e não há culpa nenhuma neles por conta disso? Vamos ler essa passagem, Mateus 12, apenas o versículo 5 e 6, porque é muito importante a gente entender esse versículo, ler ele ao pé da letra, porque ele tem um significado muito importante aqui. Quem achou, lê o versículo 5 e 6 de Mateus 12. Ou não tendes lido aí que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo
que está aqui, quem é maior do que o templo? Amém. Então, antes de eu explicar o que Jesus quis dizer com isso, Jesus ainda continua reforçando. Eu sou maior que o templo. Eu sou maior que o templo. E ele ainda vai mais além. Eu sou o Senhor do sábado. Então, o que a gente pode tirar desse versículo? Irmãos, tem alguns irmãos de algumas denominações por aí que eles estão presos ao sábado, eles se tornaram reféns do sábado, eles estão amarrados ao sábado, sendo que Jesus agora, ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso. E aí Jesus vai dizer o seguinte: os sacerdotes violam o sábado. Vejam bem, no sábado os sacerdotes no templo violam o sábado. Eles violam o sábado, não é o templo. Eles violam o sábado. E aí eu vou mais além, Jesus vai mais além. Eles violam o sábado sem culpa quando estão no templo. Eles violam o sábado sem culpa quando estão no templo. E hoje nós estamos em Jesus, que é maior do que o templo. Deu para os irmãos já pegarem aí a mensagem? Eles não violam o templo, mas violam o sábado quando estão no templo. E hoje Jesus, ele é maior do que o templo. Amém? E nós estamos em Jesus. Por que Jesus falou isso dos sacerdotes? É porque enquanto o povo de Israel descansava no sábado, o sacerdote continuava trabalhando. Ele tinha os seus afazeres ali com o tabernáculo. Então, nem por isso eles estavam pecando por estar trabalhando no sábado. E, continuando, Jesus vai afirmar: o sábado se sujeita, eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, é o sábado que se sujeita ao Senhor, e não o Senhor ao sábado. É aquilo que foi criado, a criatura que se sujeita ao Criador, e não o contrário. O Criador, o Senhor Deus, ele é maior do que o sábado, porque ele que criou o sábado. Talvez alguém possa estar pensando assim: mas irmão, isso não se aplica ao homem, aplica apenas a Deus. Vamos ver então Marcos 2:27. Alguém poderia ler o que está escrito lá em Marcos 2:27? Marcos 2:27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então aqui Deus está colocando o homem também acima do sábado. Mais do que ser um dia para descanso, o sábado, assim como qualquer outro dia da semana, foi feito para o homem ser livre. Mais do que um dia para o homem descansar, o sábado foi feito para o homem ser livre e não para ser escravo desse dia. Então eu quero aqui listar alguns motivos pelos quais a gente deve valorizar mais o domingo do que propriamente o sábado. Mas antes de iniciar, eu quero que os irmãos entendam. Eu não estou falando para deixar de ser escravizado pelo sábado para passar a ser escravo do domingo. Não é isso não. Eu estou dizendo que nós, como cristãos, temos mais motivos para considerarmos o domingo um dia para Deus do que o sábado. Embora todos os dias a gente sabe que é para Deus. Por exemplo, hoje valorizamos o domingo em detrimento do sábado, porque Jesus ressuscitou num domingo. Alguém pode abrir Marcos 16 e ler o versículo 9? Marcos 16, versículo 9. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, do qual tinha expulsado 7 demônios. Amém. Então, primeiro dia da semana, domingo. Então, se tem um dia que a gente, teoricamente, deveria valorizar mais, seria o domingo. Porque a obra do Senhor foi finalizada quando Ele morreu e quando Ele ressuscitou.
É esse o diferencial de Jesus e qualquer outro líder que se levantou aqui na face da terra. Ele é o único que está vivo. Os outros todos morreram e permanecem mortos. Então, Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E esse dia era um dia de domingo. Segunda razão pela qual devemos valorizar o domingo, por ser o primeiro dia da semana. A Bíblia, a todo instante, ela nos incentiva a dar as primícias para Deus. E o que é as primícias? É a primeira coisa de uma série. Então pode ser o dízimo, pode ser frutas para quem trabalha com frutas, pode ser algum animal para quem trabalha com animal, e pode ser o primeiro dia da semana também. Então, quando a pessoa dedica o primeiro dia da sua semana para Deus, ela ainda não sabe o que vai vir ao longo da semana, mas ela já está agradecendo a Deus e colocando Deus na frente da sua semana. Outro motivo, porque valorizamos o domingo em detrimento do sábado. Porque Deus aboliu o sábado no próprio Antigo Testamento ainda. Oséias 2:11, alguém poderia ler fazendo favor? Oséias 2, versículo 11. Deus vai abolir o sábado ainda no Antigo Testamento. Oséias 2:11. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. Amém. E isso se deu por conta da infidelidade do povo e a decadência religiosa. O povo vivia numa idolatria, vivia numa infidelidade com Deus, então ele falou: vou cessar o sábado de vocês. Não guardamos o sábado porque quem se libertou da escravidão do Egito foram os judeus. Nós somos brasileiros. Nós fomos libertos foi das amarras do pecado. Então, se alguém tem que comemorar o sábado, guardar o sábado, seriam os judeus, porque era um memorial pela saída deles do Egito. Eles ficaram livres do Egito, nós ficamos livres do pecado. Então, mais um motivo pela qual a gente não tem o porquê de valorizar o sábado, como fazem alguns cristãos de algumas denominações por aí. E mais um motivo: não guardamos o sábado porque hoje nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração. Não é necessário guardar o sábado, o domingo, ou a segunda ou terça. A gente tem que guardar a palavra de Deus no nosso coração, como já dizia o salmista. Então nós devemos guardar Deus no nosso coração. E Paulo, lá em Romanos 14, eu não vou ler para ganharmos tempo, ele vai falar que existem irmãos que fazem distinção de dias e outros não, mas cada um faz o que faz para Deus. Então não é necessário a gente entrar num debate ferrenho com essas pessoas, porque isso não vai interferir na salvação. O único problema disso é que eles parece que colocaram essa lei acima das outras. Eles enfatizam tanto essa lei, porque tem que guardar o sábado, que dá a impressão que essa lei é muito importante, sendo que na verdade foi uma das poucas leis que Deus aboliu. Você não precisa mais guardar o sábado, porque Jesus é o nosso sábado, é o nosso descanso. Assim como Deus aboliu fazer sacrifícios de animais, não tem mais necessidade, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Amém? Até aqui? Irmãos, fazendo um resumo do que eu falei aqui, do que foi lido aqui em Hebreus capítulo 3, o que o autor da carta aos Hebreus estava dizendo era o seguinte: eu não sei se enquanto os irmãos estavam fazendo a leitura ficou claro para os irmãos. O autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui que o povo de Israel, quando estava peregrinando no deserto, eles foram tão desobedientes a ponto de a primeira geração não entrar na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. E aqui ele vai usar o termo descanso de Deus, se referindo à terra prometida.
algumas traduções vai estar como descanso de Deus, outros repouso de Deus, como eu já disse aqui no início. E muitos daqueles homens, eles morreram no deserto, tombaram no deserto, por conta da desobediência deles. Ali houve de tudo, houve idolatria, houve rebelião, houve muitos tipos de pecados. É por isso que muitos deixaram de entrar na terra prometida, e só a segunda geração, juntamente com Josué e Caleb, que entraram na terra prometida, ou descanso de Deus, como é dito aqui no capítulo 3. E vale citar também que o autor da carta, ele vai citar Salmos 95, mais precisamente do versículo 7 ao 11. Essa informação vai ser relevante daqui a pouco, ao longo desse ensino. E então, pensando nesse assunto, eu cheguei na seguinte pergunta: quantos daqueles homens que tombaram no deserto, eles não só não entraram na terra prometida, como também perderam a salvação? Já pensaram nisso, irmãos? Muitos saíram do Egito com a promessa de entrar na terra prometida, mas tinha tanto incrédulo ali, que muitos não só não entraram na terra prometida, como também não entrou no céu, porque ali tinha rebelião, tinha gente querendo voltar para o Egito, tinha gente querendo servir outros deuses. Então, alguns se perderam no caminho. E daí eu cheguei à seguinte conclusão: se por alguma razão não for possível entrar na terra prometida, que tenha pelo menos o nome garantido no livro da vida. E foi exatamente o que aconteceu com Moisés. Ele foi um homem que, embora não conseguiu entrar na terra prometida, ele pelo menos tinha o seu nome registrado no livro da vida. Por um descuido dele ali, ele, que a Bíblia diz que era um homem manso, mas teve um momento que ele se revoltou com o povo, ele acabou não seguindo à risca uma ordem de Deus, e daí ele acabou perdendo o direito de entrar na terra prometida. Outro exemplo é Arão e Miriam, os irmãos de Moisés. Não entraram na terra prometida, mas com certeza têm os seus nomes registrados no livro da vida. Então, se por alguma razão você não ver uma promessa se cumprir, como aconteceu com Abraão, Isaque e Jacó, que morreram na certeza de que Deus cumpriria a promessa de que através da semente deles viria uma grande nação. Então, se você não ver uma promessa se cumprir, que pelo menos você tenha o seu nome garantido no livro da vida. Quando eu digo aqui promessa, eu estou me referindo, obviamente, a uma promessa feita no coletivo, ou uma promessa feita a uma pessoa muito próxima a você, se você não vê essa promessa se cumprir na vida dessa pessoa. Porque quando a promessa é direcionada unicamente para você, é óbvio que essa promessa tem que se cumprir, porque senão não era Deus, certo? Irmãos, dito tudo isso, eu gostaria de comentar versículo por versículo o que está registrado em Hebreus capítulo 4, e eu conto com a ajuda dos irmãos, porque Hebreus capítulo 4 é uma continuação direta do que está escrito em Hebreus 3. Embora a gente tenha lido Hebreus 3 na leitura inicial, eu quero desenvolver essa mensagem a partir de Hebreus capítulo 4. O que a gente tem que ter em mente até aqui é que quando o autor da carta aos Hebreus se refere a descanso de Deus no capítulo 3, ele estava se referindo à terra prometida, a terra que Deus prometeu para Abraão, certo? Então, vamos iniciar. Alguém poderia ler o versículo 1 de Hebreus capítulo 4? Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso,
pareça que algum de vós fique para trás. Amém. Então, ele está dizendo assim: no que diz respeito à promessa de entrar no seu repouso, parece que alguns ficam para trás. Se os irmãos observarem aqui, a expressão repouso ou descanso já não está mais se referindo à terra prometida. Agora ele já está se referindo a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, correto? Porque ele vai dizer assim na parte B: parece que alguns de vós têm ficado para trás. Ora, se ele estivesse falando da terra de Israel, não tem como ficar para trás. Ali, judeus que se tornaram cristãos ou judeus que permaneceram no judaísmo, ambos estão pisando na terra de Israel. Então aqui já começa a ficar claro que ele está se referindo a uma nova terra. Agora ele está se referindo à terra celestial, a nova Jerusalém, a Canaã celestial. E daí ele vai começar a dizer que o convite é feito a todos. O convite de morar na Canaã celestial é para todos. Não é como pregam aí os adeptos do Agostinho ou do Calvino, que dizem que pessoas já nascem predestinadas, um para o céu e outro para o inferno, desde o ventre da sua mãe. Não é assim. Todo mundo tem o livre-arbítrio e o direito de escolha, e o convite é feito a todos. E eu provo isso citando uma parábola, que está lá em Mateus 22, para quem quiser depois ler em casa com calma. Eu vou dizer o que está dizendo aquela parábola. A parábola do rei que celebrou as bodas do filho. Certa vez o rei quis celebrar as bodas do filho, e daí ele pediu para convidar as pessoas. Mandou seus mensageiros irem convidar as pessoas. E eles foram. E aqueles homens, eles recusaram, não quiseram. E daí o rei mandou reforçar o convite. Ele disse assim: vocês não estão entendendo, a festa já está preparada, é só chegar e vir, a carne já foi assada, a mesa já está posta, não vai ter enrolação, não vai ter demora, é só chegar e vir participar. E mesmo assim, aqueles homens não quiseram. Alguns foram até radicais e mataram os mensageiros. Então o rei foi e vingou a morte daqueles mensageiros. E daí ele pegou outros mensageiros e pediu para eles anunciarem para virem para as bodas. E ele vai dizer assim: olha, pode ir chamando todo mundo, pessoas boas ou más. Depois os irmãos podem conferir lá que está escrito dessa maneira. Podem chamar pessoas boas e más para a festa. E daí as pessoas foram chegando para a festa, até que em um dado momento o rei viu que havia um homem que não estava com as vestes nupciais. E aquele homem disse: como é que você entrou aqui de qualquer jeito, dessa forma? E aquele homem atemorizou. Aquele homem, irmãos, muito provavelmente ele foi daquele jeito, sem as vestes nupciais, porque ele foi relaxado, ele foi de qualquer jeito, ele não deu muita importância para aquela festa. Aquilo foi até uma afronta para o rei, porque o rei deve ter pensado: eu organizei tudo, praticamente é tudo de graça, o mínimo que se espera é que você venha com uma roupa decente, o mínimo que a gente espera é que você venha com uma roupa adequada. Você não precisa ser rico, mas vem com a melhor roupa. Então aquele homem foi retirado da festa. Irmãos, deixa eu dizer algo aqui. Quando a gente vai realizar uma festa, o que a gente faz primeiro? Faz o convite e manda para as pessoas, correto? A gente cria o convite e dali a algum tempo há a festa. Aqui foi o contrário, irmãos. O rei organizou a festa primeiro para depois ir fazer o convite. Aqui foi o contrário, ele organizou a festa primeiro para depois fazer o convite. Guarde essa informação que daqui a uns 2 versículos eu vou concluir ela. Alguém pode ler o versículo 2?
de Hebreus 4. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então aqui ele está dizendo que a boas novas, a palavra, foi pregada tanto para nós quanto para eles. Isso me lembrou uma outra parábola, a parábola da boa semente, lá em Mateus 13, onde fala de 4 tipos de terra: a terra que fica pelo caminho, a terra com pedregulho, a pedra com espinhos e a terra boa. E aqui entende-se por terra a vida, as nossas vidas, a vida de cada um. Aquele que tem a sua vida como as terras do caminho, logo vem as aves e come aquela semente. Rapidamente vem uma ave e come a semente. É como se fosse alguém que ouve a palavra de Deus, mas já descarta logo de cara. A terra que tem pedregulhos é aquela terra onde não há raízes, não dá para crescer raízes. Então também se perde a palavra de Deus. A pedra com espinhos até cresce um pouco, mas logo é sufocado pelos espinhos. É como aquela pessoa que às vezes até inicia, serve a Deus, mas os manjares do mundo, os banquetes que o diabo oferece, acabam fazendo com que aquela pessoa abandone o evangelho. E a boa terra é aquela onde a semente vinga, prospera, nasce ali bons frutos. E a Bíblia vai dizer que alguns produzem 30, outros 60 e outros até 100. Irmãos, que nós possamos ter a preocupação de pertencer a essa terra boa, nem que a princípio a gente produza apenas 30. Depois a gente começa a batalhar para produzir 60 e até mesmo 100. Amém? Versículo 3, alguém poderia ler, por favor? Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, posto que já as suas obras estivessem acabadas, desde a fundação do mundo. Amém. Irmãos, alguém abre Apocalipse 13 e outro Mateus 25, que já vamos ler. Eu torno a reforçar aqui, quando ele vai falar sobre repouso, aqui no versículo 3. Já houve uma transição do repouso terreno para o repouso eterno, repouso celestial. Olha só a parte A desse versículo. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Aqui, de novo, ele não pode estar se referindo à terra de Israel, porque ali há todo tipo de pessoa, tá? Então, ele está se referindo à Nova Jerusalém. E daí a parte B, ele vai dizer assim: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Ou seja, as obras de Deus já haviam acabadas desde a fundação do mundo. Quem achou Apocalipse 3, leia o versículo 8, fazendo favor. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem achou Mateus 25, leia o 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, o Cordeiro está morto desde a fundação do mundo, o reino está preparado desde a fundação do mundo, a festa do rei está preparada antes do convite, e o autor da carta aos Hebreus vai dizer que as obras de Deus estão acabadas desde a fundação do mundo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, tem gente que pensa que Deus ele foi surpreendido com o pecado de Adão e Eva. Não, Deus não foi surpreendido com o pecado de Adão e Eva. Tem gente que acha que Deus teve que bolar um plano às pressas ali depois que Adão e Eva pecou. Não, nosso Deus ele é um Deus onipresente, onisciente.
ele não se limita ao nosso tempo e espaço. Ele já sabia o que iria acontecer, e então ele já antecipou o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, o reino que está preparado desde a fundação do mundo, a festa que foi feita antes de sair com um convite. Então tudo está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 4, alguém poderia ler, fazendo favor? Porque em certo lugar diz, assim do dia 7, repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Alguém abre Miqueias 2, versículo 10? Irmãos, aqui está dizendo que Deus repousou no 7º dia. Olha o que diz Miqueias 2, 10. E andai, porque não é este o lugar de repouso, porque a terra está contaminada, ela traz destruição e destruição severa. Irmãos, Deus, Ele descansou, e um dia nós também iremos descansar, mas não é o momento de descansar aqui agora, não é o momento de parar agora, e é lógico que eu estou me referindo à nossa vida espiritual. Não tem como você tirar férias de Deus. Você pode até tirar férias no trabalho, mas você não pode tirar férias de cristão. Então, é lógico que o nosso corpo, ele merece um descanso semanal. Tem gente que descansa no sábado, tem gente que tem a folga no domingo. Tem lugares que você trabalha e tira uma folga durante a semana. O nosso corpo, sim, ele precisa de um descanso semanal, mas a nosso lado espiritual, a nossa vida com Deus, ela não pode parar, não é aqui o nosso descanso. Amém? Continuando, versículo 5 e versículo 6, pode ler os dois seguidos. Outra vez, este lugar não entrará no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Amém. A parte A do versículo 6 aqui diz, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, entrem no repouso. Irmãos, Deus ainda só não voltou por causa da sua infinita graça e misericórdia, porque ainda há pessoas que necessitam ouvirem a palavra de Deus e entrar nesse repouso eterno, entrar nesse descanso eterno. Ainda há pessoas que necessitam serem salvas. E a parte B diz assim, e aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Se tem alguém que não entrou ou não vai entrar na Nova Jerusalém, na Nova Canaã, é por conta da desobediência, tá? Caso contrário, estaremos todos lá. E esses dois versículos também me lembrou uma outra parábola, que está registrada lá em Mateus 20, que eu vou relatar aqui para os irmãos como é que ela é. Certa vez, o dono de uma vinha precisava de pessoas para trabalhar para ele. E daí ele chamou um pessoal para trabalhar às 6 horas da manhã, combinou um valor X e eles foram trabalhar. Chegou às 9 horas da manhã, apareceu um outro grupo, ele enviou também para lá. Meio-dia, apareceu um outro grupo, ele enviou também para lá, para a sua vinha. 3 horas da tarde, mesma coisa, enviou o pessoal para lá. 5 horas da tarde, apareceu um outro grupo, de novo, mandou o pessoal para lá. Quando foi começando a escurecer, por volta das 6, 7 horas da noite, acabou o expediente. E então, aquele homem começou a pagar dos últimos aos primeiros. Então pagou primeiro o pessoal que foi trabalhar às 5 horas da tarde, depois começou a pagar o pessoal das 3 horas da tarde, depois pagou o pessoal do meio-dia, depois pagou o pessoal das 9 horas da manhã, e na hora que chegou no pessoal das 6,
e começou ali a fazer o pagamento. Eles começaram a questionar: mas como assim? Nós trabalhamos o dia inteiro e o Senhor está pagando o mesmo tanto para nós? E aí aquele homem vai dizer assim: não foi isso que eu combinei com vocês? Não foi isso que eu combinei com vocês? Eu faço o que eu bem quiser com o que é meu. Eu faço o que eu bem quiser com o meu dinheiro. Irmãos, embora esse discurso pareça duro, na prática é um gesto amoroso. Porque sabe o que isso significa? Não importa de qual geração que você venha, se venha do século 1 ao 21, o céu é para todos. Não haverá céus diferentes. O mesmo céu que eu e você vai entrar é o mesmo céu que vai entrar Abraão, Isaac, Jacó. É o mesmo céu que irmãos do primeiro, segundo, terceiro séculos viveram. E aqui também, nessa parábola, você pode interpretar de uma outra maneira. Talvez uma pessoa, ela fez a obra de Deus por 40 anos. E daí teve um irmãozinho que fez por 5 anos. E aí, por alguma razão, morreu precocemente ou conheceu Jesus tarde demais, acabou trabalhando para Jesus apenas 5 anos. Não importa se você trabalhou 40 ou 5 anos, o céu é o mesmo para todo mundo. Aleluia, amém. Continuando aqui, versículo 7 agora. Alguém poderia ler? Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aqui está dizendo que a oportunidade da sua vida, da nossa vida, é hoje. O autor da carta aos Hebreus vai até enfatizar a palavra hoje, citando ela 2 vezes. E ele diz assim na parte B, e hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Sabe por quê, irmão? Porque o banquete já está sendo realizado, porque as bodas do filho já está preparada, ela já está acontecendo. De novo, vamos voltar na questão do convite. Quando os irmãos recebem um convite para uma festa, tem convite que a gente já dá certeza que vai logo de cara, mas alguns a gente fica pensativo, eu vou ou não vou? Por várias questões, sei lá, às vezes vai precisar gastar, às vezes você não tem tanta afinidade com a pessoa. Isso não vem ao caso agora. O que eu quero que os irmãos entendam é que você tem um intervalo de tempo para pensar se vai ou não, certo? Aqui, irmãos, não dá para você ficar pensando muito não, o banquete já está preparado. O rei, ele preparou a festa primeiro para depois sair convidando. Se você demorar muito para decidir aí, na hora que você chegar lá, a festa já acabou. Tá certo, irmãos? Então, a oportunidade é hoje. A hora é hoje, por isso que a gente não pode ficar vacilando, dando bobeira. A festa já está ocorrendo, amém? Versículo 8. Não tem data, né? Exatamente, é hoje. Tanto é que o autor da carta aos Hebreus, ele reforça no mesmo versículo 2 vezes, é hoje, é hoje. Quer concluir? Não eu estou conversando com a Mari, é interessante, né? Não tem data, os convites da terra tem data. E exatamente. Você consegue se programar. Agora o do rei não, é hoje. Você pode pensar, nem que seja um dia de antecedência, você pode pensar, aqui não dá tempo não, tá? Aqui foi invertido, aqui a festa foi preparada primeiro e o convite foi feito depois. Está tudo preparado desde a fundação do mundo, certo? Versículo 8 e 9, alguém poderia ler? 8 e 9 de Hebreus 4. Porque se Josué não houvesse dado repouso, não falaria ele depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Irmãos, o autor da carta aos Hebreus aqui, ele atribui o Salmo 95, que foi citado em Hebreus 3, a Davi, tá?
Então era isso que eu queria deixar registrado aquela hora que eu mencionei o Salmo 95. Ele está agora, nesse momento, citando Davi como o autor dos Salmos 95. E uma coisa interessante aqui é que tanto Davi quanto Josué, eles estão falando de terra prometida, mas curioso, eles já estavam na terra prometida. Sabe o que isso significa? É que eles já estavam visando outra terra, eles já estavam olhando uma nova Jerusalém, eles já estavam com olhos voltados para um outro lugar. Eles conquistaram um terreno na qual eles poderiam viver com seus corpos por alguns anos, mas agora eles estavam almejando uma nova terra para a sua alma e num período eterno agora. Então é muito interessante ver que Josué e Davi, eles já não estavam mais se referindo à terra prometida a Abraão, agora eles já estavam falando da nova Jerusalém. Versículo 9 aqui, só para reforçar: portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Ainda resta um outro repouso para o povo de Deus. Então aqui só para reforçar que ele já não estava mais falando de Israel. Versículo 10, alguém poderia ler? Porque o que entrou em seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Amém. Apocalipse 14, 13, quem achou pode ler. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que ele descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Agora sim, irmãos, agora pode descansar. Quando chegar lá, pode descansar, assim como Deus descansou das suas obras. E tem uma parte interessante no final desse versículo, que ele vai dizer: e as suas obras o seguirão, o acompanharão. Sabe o que isso significa? Que o seu trabalho aqui na terra não será em vão. O seu trabalho aqui na terra não será esquecido. Aquela parábola que eu citei aqui agora há pouco, do dono da vinha, pagou para todo mundo de modo igual, se refere a ir morar no céu. Mas agora, além dessa premiação, existe uma outra que é de acordo, que é proporcional às obras que nós fizermos aqui na terra. Aí sim vai haver diferenciação entre premiação. Então Apocalipse 14 e 13 vai dizer que o nosso trabalho não é em vão, tá? Nós seremos recompensados. E o versículo 11, alguém poderia ler? Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, ou seja, não cometa o mesmo erro que aquelas pessoas de Israel cometeram ali no deserto, de não só conseguirem, alguns deles, obviamente, de não conseguirem entrar na terra prometida, e muitos, inclusive, perderem a salvação. Vamos prosseguir. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, talvez esse seja o versículo mais conhecido desse capítulo, né? E talvez um dos mais conhecidos de próprio Hebreus. Aqui diz que a palavra de Deus é poderosa para discernir as intenções do homem. E sabe por que eu acho muito interessante isso? Porque tem muita gente fazendo boa ação, mas com má intenção. Tem gente fazendo boas ações com
intenção de ganhar like, visualizações e consequentemente ganhar dinheiro. Tem gente fazendo boas ações com o intuito de alcançar um cargo político ou elevado. Por isso que Deus, ele conhece as intenções do coração de um homem. Você acha que Deus vai premiar uma pessoa que está fazendo uma boa ação com o intuito de ter um cargo político apenas? Ou de ganhar dinheiro nas redes sociais? Não, Deus não vai premiar uma pessoa assim. A recompensa dela já veio aqui na terra. Então é necessário ter boas ações e boas intenções, porque a palavra de Deus, ela consegue distinguir isso na vida do homem. O homem olha para o outro e só vê ele fazendo a boa ação, mas Deus vai lá e também vê a intenção. Versículo 13. Versículo 13. Estamos caminhando para o final já. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. Alguém abra Jeremias 17, versículo 10, para reforçar isso que acabou de ser dito nesse versículo. Portanto, não há nada oculto perante os olhos do Senhor. Quem achou Jeremias 17, leia o versículo 10. Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vai dar a cada um de acordo com as suas ações e intenções. Versículo 14 e 15, pode ler os dois juntos. Portanto, visto que temos um sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém. Irmãos, esse tema sumo sacerdote, ele é muito vasto, muito amplo, daria até um ensino à parte. Então eu só separei 3 curiosidades aqui no que diz respeito ao sumo sacerdote, para ficar como exemplo. Primeiro, o sumo sacerdote, ele oferecia o sacrifício e adentrava no Santo dos Santos. Jesus ofereceu o sacrifício perfeito e adentrou no céu. Mas antes dele adentrar no céu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e agora todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Então veja bem, um ambiente que era frequentado por uma única pessoa, que era o sumo sacerdote, numa única vez por ano, agora pode ser acessado por todos nós e por todos os dias do ano. A segunda curiosidade, só se trocava de sumo sacerdote quando este morria. E agora o nosso sumo sacerdote é quem? É Jesus. E ele nunca morre, então nunca vai trocar, nunca vai precisar ser substituído por ninguém. Porque o sumo sacerdote só trocava quando morria. E o nosso sumo sacerdote é Cristo, e ele não morre. Ele venceu a morte, e um dia nós também venceremos. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, 26, a morte é o último inimigo a ser vencido. E a terceira curiosidade é, o sumo sacerdote tinha que se manter puro para o sacrifício. E o nosso sumo sacerdote foi tentado, mas nunca pecou. Ou seja, horas antes de fazer ali o ritual, o sacrifício, o sumo sacerdote, ele se purificava, ele fazia ali algumas coisas para se manter puro. E Jesus, ele não só as últimas horas ele se manteve puro, como ele se manteve puro a vida toda. Então, ao contrário do sumo sacerdote, que tirava horas antes para se purificar, Jesus já veio sendo trabalhado desde sempre, desde quando ele veio ao mundo, ele nunca pecou. Amém? Vamos para o último versículo, versículo 16. Alguém poderia ler?
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Alguém abre Isaías 55, versículo 6, é o último versículo que vamos ler aqui nessa noite, que eu vou pedir para os irmãos lerem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Irmãos, então o véu do templo agora se rasgou. Busca ao Senhor, o adore enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, porque como diz o autor da carta aos Hebreus, a hora é agora, o dia é hoje, o momento é hoje, a oportunidade da sua vida é hoje. E eu quero finalizar aqui lendo Isaías 11, versículo 10, que diz assim: e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido um pouco do estudo de hoje. Novamente quero agradecer ao pastor pela rica oportunidade, e Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém?